Dinossauros. As mais sofisticadas, melhor equipadas e mais adaptadas máquinas de sobrevivência que a natureza já criou. Eles foram muito bem sucedidos. 165 milhões de anos de evolução deram a esses gigantes pré-históricos armas, defesas e sentidos muito mais avançados do que os de qualquer animal moderno. Agora, a tecnologia de ponta nos permite mergulhar no interior de seus corpos para revelar como a adaptação nos fez mais fortes, espertos e durões. A anatomia de um dinossauro. Gerações. Os dinossauros foram os seres vivos máximos do planeta. Eles sobreviveram por mais de 165 milhões de anos. A chave do sucesso deles era o corpo bem projetado por fora e de bioengenharia precisa por dentro. Sua fisiologia avançada era orientada por uma coisa: a adaptação, resultado da seleção natural e sexual. Por mais de 10 milhões de gerações, esses gigantes se aprimoraram incessantemente, criando um dinossauro melhor que o outro. A seleção natural elimina aqueles animais que não são espertos o bastante para as tarefas que têm que fazer. Elimina os inaptos e favorece aqueles que têm o poder cerebral para cumprir todas as tarefas mais complicadas. Evoluir significa que algumas espécies prosperam e outras são levadas à extinção. E entre animais com armamentos tão perigosos, a competição pela sobrevivência pode ser mortífera. Fim da primavera no período Cretáceo. A adolescência era uma época crítica para os dinossauros que se preparavam para acasalar. Alguns tinham sucesso, outros não. No cálculo darwiniano, você pode ser o melhor caçador da área, mas se não puder atrair e se unir a uma parceira desejável com genes desejáveis, você é um perdedor. Um perdedor cujos genes estão prestes a chegar ao fim da linha. Acasalar é um assunto sério, com repercussões significativas. O macho olhando para as fêmeas. Uma fêmea olhando para os machos. O que estão fazendo, sem pensar conscientemente, é avaliar os genes potenciais do outro. Os seus genes são bons? Os seus genes misturados com os meus genes vão gerar filhotes saudáveis e competitivos? Os dinossauros davam muitos sinais de que haviam alcançado a maturidade sexual. A crista de um parassaurófilo adolescente ficava completamente desenvolvida. Os chifres do Triceratops, que eram 2 toquinhos virados para trás, tornavam-se armas letais apontando para frente. E o Tiranossauro Rex começava a reivindicar um território próprio. Os machos, às vésperas da maturidade, lutavam para provar que tinham os requisitos necessários. As fêmeas escolhiam cuidadosamente. Só os mais fortes, mais adaptados ou mais espertos serviriam. Mas quando se fala em reprodução, há uma coisa fundamental: a sincronia. A maior parte dos predadores de hoje só acasala no curto período do ano. Aliás, a maioria dos animais hoje acasala durante uns 2 dias, ou uma semana, ou 2. A raríssima exceção é aquela espécie peculiar de predadores, o Homo sapiens. A desova dos animais é quase sempre da primavera para o verão. Assim, os ovos ficam incubados durante o verão, durante a fase mais quente do ano, quando o clima é mais ameno para a produção da cria. Para saber quando acasalar, os dinossauros reagiam à mudança das estações. Nas semanas antes da época de acasalamento, ocorriam mudanças hormonais significativas no corpo do dinossauro causadas pela ação do tempo, como a duração do dia, por exemplo. Quando o inverno acabava, os dias ficavam mais longos. Sensores atrás dos olhos dos dinossauros respondiam à mudança da luz, transmitindo informações cruciais para o cérebro.
Um sinal fazia com que a glândula pituitária liberasse o hormônio gonadotropina. Esse é o hormônio que prepara o corpo para a produção de ovos ou esperma. Os hormônios estimulantes também disparavam mudanças dramáticas no comportamento, bem diferentes nos machos e nas fêmeas. Para as fêmeas, significava estocar mantimentos para gerar a prole. Para os machos, significava descobrir como derrotar os outros machos no jogo da reprodução. Eles ficavam mais alertas, mais visuais, ficavam mais agressivos, mais brigões. Aquilo detonava uma cascata de grande complexidade social que seria muito legal assistir. Com os hormônios correndo pelas veias, as armas daqueles carnívoros ficavam ainda mais mortíferas. Entre 15 e 18 anos, a taxa de mortalidade de carnívoros como o tiranossauro aumentava 5 vezes. Era a idade em que os machos adolescentes começavam a desafiar os mais velhos e experientes. As batalhas começavam por causa de uma fêmea e podiam rapidamente se transformar numa luta mortal. Era como uma iniciação, como um teste pelo qual o macho precisava passar para ter o privilégio de acasalar com a fêmea, o privilégio de se reproduzir. Havia lutas por todo o território, para reivindicar direitos e, claro, impressionar as fêmeas. Eram demonstrações de força feitas para mostrar quem tinha os melhores genes. Felizmente, na maioria das vezes, o objetivo não era a morte do oponente. A ideia é passar os seus genes para a geração seguinte. A evolução tende a favorecer um tipo de demonstração entre membros da mesma espécie que não seja necessariamente letal, mas que deixe claro que o vencedor da competição tem algo melhor do que o outro, que ele é mais saudável, ou que tem uma constituição mais vigorosa, sinalizando uma situação interna superior, mais saudável. O que observamos no reino animal atual é que os animais que têm estruturas diferenciadas usam isso como um sinal sexual, um cartaz de propaganda durante a época reprodutiva. Com suas 6 toneladas, o Triceratops era o maior encrenqueiro do Cretáceo. Para esse brigão, o herbívoro mais poderoso de todos os tempos, evolução significava mais força, resistência e agressividade. E eram exatamente esses traços que as fêmeas buscavam nos machos. O folho do Triceratops formava um escudo defensivo. Um folho grande era sinal de força e poder, mas trazia uma vantagem a mais. O folho pode ter evoluído como uma medida defensiva contra predadores, como um traço distintivo da espécie. Mas não há motivo para duvidar que tenha sido aproveitado no processo evolutivo como um atrativo sexual. Será que o folho de um triceratops, como as penas da cara de um pavão, era um sinal de virilidade? Uma pista é que ele mudava de cor. O osso que formava este escudo era permeado por uma malha de artérias e veias. Nos momentos de estresse ou excitação, quando os hormônios eram liberados na circulação, as artérias no pescoço dilatavam e o sangue fluía para o folho, deixando o vermelho sangue. Era uma exibição ritualizada, com um único objetivo. Eles precisavam mostrar às fêmeas que eram os maiores, mais saudáveis e talvez os mais espertos dos machos que haviam conquistado o direito de se reproduzir ao se provarem merecedores. Conquistar o direito de se reproduzir significa conquistar o direito de impactar o futuro de sua espécie. Havia uma espécie de dança cuja coreografia eles aprendiam desde pequenos. Eles vinham e entrelaçavam os chifres e aí começavam a empurrar. E quando o macho encontrava o outro, podia-se esperar uma luta longa, prolongada. Não era só bufar, e eles bufavam muito, e raspar o chão. Mas um empurrava o outro. Era quase uma queda de braço usando seus chifres.
Para machos com chifres de mais de 1 metro, 6 toneladas de músculos e um sólido escudo ósseo, competir por uma parceira era uma coisa arriscada. Mas para uma fêmea criar a próxima geração, teria de enfrentar trabalho pesado e encarar situações de vida ou morte. Então, um erro poderia gerar uma ninhada indefesa num mundo brutal, onde os filhotes não teriam chance. Durante o Cretáceo, os dinossauros evoluíram até se tornarem as criaturas fisiologicamente mais avançadas da história do planeta. Um sauro Poseidon podia atingir até 18 metros de altura, despontando acima de seu território. O Quetzalcoatlus era um réptil voador do tamanho de uma girafa. E o Tiranossauro Rex era o carnívoro mais poderoso que já pisou sobre a face da Terra. Todos estes traços foram resultado da evolução, da adaptação ao longo de milhões de gerações. Mas a evolução é dura e implacável, especialmente para os machos. Tanto a seleção natural quanto a seleção sexual deixam os fracos e tímidos para trás. A maior parte dos machos provavelmente não conseguia acasalar. Então, se você era um macho, o problema era entrar para aquela pequena porcentagem que ia conseguir passar seus genes à próxima geração. A evolução não gosta de perdedores. Ela só funciona quando os melhores genes são transmitidos à próxima geração. É a lei da selva. E o vencedor leva tudo.